Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar de saúde, longevidade, espiritualidade e gestão. Eu sou o Dr. Daniel Bratan e aqui do meu lado eu tenho a super... Andrea Ribeiro. E hoje eu tenho o prazer de trazer novamente aqui no nosso Bratancast uma pessoa que é fantástica, que vai falar de espiritualidade. Hoje a gente vai falar de gestão organizacional das empresas, né? Que é uma pessoa que mudou, inclusive, o rumo do nosso instituto, que ajudou muito a implementar várias ferramentas, várias coisas que fizeram a gente chegar onde nós estamos chegando hoje. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o grande Pedro Estivale. E para quem não conhece, o Pedro foi um dos chefes secretos lá do Fantástico. E o Pedro já é bem conhecido. Fala um pouquinho aí, Pedro, da sua trajetória. Primeiramente, quero agradecer, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu adoro esse tipo de conversa, esse tipo de assunto. Porque é meio raro, né? Você juntar espiritualidade com gestão. Só que realmente é o que arde no meu coração, né? Minha missão de vida hoje em dia. Um pouquinho da minha história é o seguinte: comecei a trabalhar com 14 anos de idade, vi uma família muito simples mesmo. Eu comecei a trabalhar no Senai da Mercedes-Benz do Brasil, nasci em São Bernardo, né? Sou filho de caminhoneiro, família bem pobre. E aí, para resumir, porque já faz um tempinho, né? Faz uns 10 anos, né? São 39 anos de experiência profissional, então tem um pouquinho de história. Eu segui carreira nessa parte executiva e cheguei a ser diretor de uma multinacional alemã aqui no Brasil. Nessa época, eles investiram em mim, eu pude trabalhar na Espanha, trabalhar em Portugal, na Alemanha, no México. Conheci muito dessa parte técnica, né, da parte de como executivo. E em um certo momento da minha vida, eu resolvi empreender. E eu achava que ia ser tranquilo, executivo, né? Conheço tudo da parte técnica para empreender. E fui empreender e quebrei, né? Aí, pela primeira vez, eu quebrei e eu entendi que faltava algo em mim, algo realmente que eu não sabia o que era. E eu comecei a buscar. Nesse momento que eu quebrei, né, um pouquinho antes de eu quebrar, eu tive uma crise de estresse muito grande, com síndrome do pânico. E foi buscando a parte espiritual, que eu me curei e achei solução para a minha empresa. E o mais engraçado, né? Que a gente fala assim, quando Deus sabe o quanto nós somos fracos e que talvez nós não seríamos corajosos para tomarmos determinadas atitudes. Sim. E aí eu falo que é o labirinto, né? Ele vai botando as paredes, a gente vai batendo e vai guiando, ele vai batendo e a gente vai indo para o caminho que ele quer. Exatamente. Se ele falasse assim, filho, faz isso aqui, você fala, não. Como aconteceu com a gente lá atrás, né? Você vai sair dessa sociedade? A gente falaria, jamais, né? E aí o que acontece? Eu falo assim, Deus, entendendo a nossa falta de coragem, ele põe a perseguição. Ele fala assim, ele bota fogo atrás porque a gente corre para o caminho que ele quer colocar a gente, né? Então, quando você fala assim, poxa, eu passei por um estresse emocional, isso te levou, com certeza, a um outro nível. Exatamente. E talvez se não fosse essa situação de dificuldade, talvez você não teria coragem para saltar para um próximo nível. Não tem dúvida. Ô Pedro, e dentro desse assunto, né, cortando um pouquinho, você estava contando sobre a sua trajetória, mas eu acho importante, nós temos muitos amigos empresários. Tá. Alguns amigos, outros colegas, acho que mais colegas do que amigos. E assim, é incrível como todos eles, ou a grande maioria, já quebraram um dia. Você acha que isso, não sei, trazendo para a parte espiritual, você acha que é um ensinamento? Você acha que Então, é assim. é falta de instrução, né, técnica? É falta de preparação, tanto emocional como espiritual, como técnica. Sempre falo de QS, QI e QI. Tá. E alguma coisa falhou aqui. Deus não pune ninguém. Sim. Tá? O pessoal tem essa mania de Deus deu um Deus punitivo, então Deus puniu. Deus castiga, né? Deus castiga para ele aprender. Não. Na verdade, a gente caminhou até ali. Só que Deus é tão misericordioso que Ele usa todas as coisas para nos ensinar. Quando já falei aqui, né, sobre todas as coisas que operam para o bem, daqueles que amam a Deus, é exatamente isso. Mesmo a gente indo por um caminho errado e sofrendo as consequências, se você se voltar para Ele, Ele vai nos ensinar com aquela situação. Existe a diferença de provação e tentação. Deus nos prova, mas não nos tenta. Quem nos tenta é o inimigo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Porque tem uma diferença clara entre provação e tentação. A provação
é para você passar como uma prova, para provar o seu valor. E a tentação que o inimigo coloca é para nos expor, para nos derrubar, para expor a vergonha. Ele tenta fazer isso. Essa é a tentação. E Deus nos prova, para que a gente seja aprovado. E aí vem a próxima, e aí vem a próxima. Isso não termina nunca, vamos ser provados sempre, né? O que a gente tem que ser apaixonado pelas provações, assim como Paulo fala. É elas que nos levam ao próximo nível. E né? Paulo fala, eu me glorio nas provações. As pessoas falam, como assim? Na provação? Não, é exatamente o contrário. Porque se você entender que o que ele fala que a provação traz a esperança traz a fé, e a fé traz um caráter irreprovável. Ou seja, é o caminho que você tem que percorrer para que realmente você tenha um caráter forjado. E forja é fogo e pressão. E, na verdade, se a gente não tiver as provas, a gente fica na zona de conforto. E no conforto, só o bebê que cresce, né? Exatamente. A gente vai crescer no confronto. Exatamente. Cada dificuldade vai levar a gente para o próximo nível. É exatamente isso, né? Exatamente. A própria criança, né? Ela aprende ali errando, né? Caindo. Colocando o dedinho na tomada e assim vai. E assim, né? a minha história é incrível pelo seguinte, né? Quando eu tive a crise de estresse, foi logo quando eu, de verdade, comecei a conhecer quem era Deus. Antes disso, eu achava que conhecia Deus. Eu tinha uma fé, só que era uma fé totalmente equivocada. Inclusive, eu falo que eu era sincero no que eu cria, só que eu era sinceramente errado naquilo que eu cria. E quando eu conheci a Deus de verdade, foi logo depois disso que eu tive a crise de estresse. Logo depois que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Olha que loucura. Porque, na verdade, eu tive um confronto interno que eu percebi que a minha vida até então era uma farsa. Eu não percebia, eu não enxergava isso. Eu vivia, na verdade, um rótulo que os meus pais colocaram em mim desde a infância. Porque eles falaram que eu tinha que seguir uma carreira executiva, porque, olha, o papai aqui não tem dinheiro, passa fome, necessidade. Você tem que fazer uma história diferente. Então, e eu vivi fomentado por uma ferida de rejeição do meu pai, por uma história que aconteceu na minha infância, que nem foi a intenção dele, mas eu entendi dessa forma, que eu tinha que provar para o meu pai que eu era bom o suficiente para conseguir o amor dele. E como é que eu provei isso? Já que ele acha que eu tenho que ter uma carreira executiva, então eu vou seguir por esse caminho e ser o melhor executivo possível. E aí eu segui até ser diretor da multinacional. E quando eu entendi que eu era em Deus, que eu, na verdade, estava vivendo uma vida que não era minha, que me veio essa grande crise de estresse. Que, na verdade, eu comecei essa crise existencial. E aí, então, que eu fui empreender, quando a primeira vez na minha vida que eu escutei a voz de Deus falando comigo, o que Ele tinha para mim. E aí eu fui empreender, só que Deus realmente teve que quebrar toda a história. Por isso que eu quebrei também, né? Agora, quando a gente quebra na mão do oleiro, quem não sabe o que é oleiro é aquele que faz o vaso de barro, né? Quando a gente quebra na mão do oleiro, ele nos reconstrói. O problema é quebrar fora da mão do oleiro. Então, e foi ali que eu recomecei a minha história. E foi aí que eu empreendi. E eu tentei, ainda na força do meu braço, que era isso que ele estava querendo trabalhar em mim, que eu confiava na força do meu braço, porque até então toda a minha família estava muito inferior ao que a gente tinha conseguido em bens materiais, digamos, porque eu era diretor da multinacional, emprego dos sonhos, tudo mais, né? E quando eu quebrei, ele quis tratar isso, falando, na verdade, você tem que depender de mim, não da força do seu braço. Né? Exato. É aquela história, né? Quando você quer fazer sozinho, sem Deus, a chance de dar errado na verdade, não é nem chance de dar errado, vai dar errado em algum momento, né? E aí quando eu comecei da maneira correta, foi que começou a dar muito certo, crescer muito. Eu não estou dizendo que você vai para Deus porque é uma troca, tá, gente? Presta atenção nisso, não é troca. Realmente você tem que ir por ter intimidade com Ele e pronto. Mas, por consequência, Ele nos abençoa, não tem jeito. Né? E aí foi que cresceu, fundei 5 empresas, grande sucesso, cheguei a ter 3.000 funcionários. Né? Então, e aí, onde eu adquiri toda a experiência profissional que eu tenho, junto com Ele, juntando a parte espiritual com a parte profissional e a parte emocional. E Pedro, isso que você falou é muito legal. Você falou, pô, eu tive 3.000 funcionários, né? Hoje a gente vê um empresário, tem 5, 6 funcionários, fala, cara, meus funcionários me deixam louco. Né? Como é que eu vou administrar 6, 10? Pô, você administrou 3.000 funcionários. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa experiência. Pô, 3.000, imagina. Então, as pessoas falam, nossa, eu tô louco com 5. É muito mais difícil administrar só 5 do que administrar 3.000. Sabia disso?
Não Fazia a sabia. menor Me ideia. conta. Sabe por quê? Quando você está administrando 5, você está muito ali ainda junto com eles executando. Tá? Quando você tem mais pessoas, você começa a conseguir montar uma estrutura organizacional. E eu nunca administrei 3.000, eu administrava 12. 12 gerentes. Cada gerente, eu tinha o conceito de business unit, ou seja, cada gerente ele tinha como se fosse um negócio à parte, com os indicadores à parte e resultados à parte. Só que esses 12, eu nem chamo de que eu mentorava eles, eram discípulos, eu discipulava cada um. Porque eles frequentam a minha casa, sabe como viver em família, a parte profissional. Aí 12 você realmente foca assim muito tempo. É onde você põe tua energia. Energia total. E esses 12 com mais 12. Então tinha 12 gerentes que tinham 12 supervisores. Cada supervisor tinha 12 líderes. E cada líder tinha entre 30 e 40 pessoas embaixo dele. Por que não 12 também lá embaixo? Porque senão fica muito caro numa organização operacional ter um líder para 12 operadores. Tá? Então tinha entre 30 e 40, no máximo 40. E funcionava muito bem por conta disso, porque eu cuidava muito bem dos meus 12. E de onde eu tirei isso? De Jesus, né? Se Jesus fez assim e atingiu a multidão, é só fazer igual, né? Fazer igual. Entendeu? Então, e ele pegou 12 despreparados, completamente despreparados, né? Um mais doido que o outro, com perfil comportamental diferente, né? Você pegar, eu estudo perfil comportamental, então inclusive na Bíblia, eu gosto de mapear o perfil de cada personagem da Bíblia. Ah, legal. Imagina Pedro, né? Então, Eu aprendi o perfil comportamental com o Pedro. Daí eu vi que eu estava errando em tudo, em tudo. Pedro, por exemplo, era confrontador. Né? Então, ele pegou 12, ele trabalhou esses 12 e a mensagem está aí até hoje. Né? Então, ele tinha 12, ele tinha 70, que era um pouco mais longe, e desses 12 ele tinha 3. Que eram mais próximos mesmo, né? E eu fazia exatamente igual. Tinha 3 que eram mais próximos. 12, realmente investi muito tempo. 70 com mais espaçado e por aí vai. Aí você consegue administrar um exército. E enquanto as pessoas têm 3.000 problemas, eu vejo o contrário. Eu vejo que eu tenho um exército de 3.000 pessoas para cumprir uma missão. Ô Pedro, que você falou assim, eu trazia esses 12 muito próximos. Você separa o pessoal do profissional, ou nesses 12 não tem como, tem que entrelaçar? É uma frase muito falada no mundo corporativo. Não misture o pessoal com o profissional. Eu não vejo como separar. Se a pessoa falar para mim, não, eu tive um problema sério na minha casa, eu fechei a porta da minha casa, deixei tudo lá dentro e vim trabalhar. Cara... Tá errado, né? Eu não conheço alguém capaz de fazer isso. Então, eu não vejo como separar. Sabe? Então, se a pessoa estava com um problema na casa dela e veio para trabalhar, sei lá, morreu um pai, sei lá, separou do marido, eu não sei, um problema pessoal com um filho, com um problema, sei lá, descobriu uma doença no filho, essa pessoa veio trabalhar, onde está a cabeça dela? Então, naquele momento é o momento de acolher, com certeza, de tratar. Faz parte da missão da empresa, acolher e tratar, entendeu? Então, você não se importa com a pessoa de verdade. Aí não dá para colocar a base como amor nas empresas, que é o que sempre falo, certo? Agora, como precisa ser duro, vai ser duro, mas não dá para separar. Outra coisa que fala assim, não, olha, eu discuti com você no emprego, então a gente não tem mais relação pessoal, só profissional. Vai impactar. Vai impactar. Então, sabe por quê? Só se tem uma equipe de verdade quando se tem o princípio de unidade. E as pessoas não entendem o princípio de unidade. Senão vai ser só um ajuntamento de pessoas. O que é unidade? Nosso corpo, eu gosto do exemplo do corpo, assim como a Bíblia faz. Nosso corpo é unidade. Se o meu dedo mindinho se machucar, você é médico, vai saber. Todo o meu organismo começa a trabalhar para curar esse dedinho, certo? Não precisa de um grande ato de amor para o meu corpo querer curar o dedinho. Por quê? Porque o dedinho faz parte do todo. É uma unidade. O que as pessoas fazem numa equipe? Tá com um problema, vamos cortar. Corta. Se eu começar a fazer isso com o meu corpo, daqui a pouco eu estou inteiro mutilado. Não, e simples. Experimenta fazer os movimentos, tira o dedinho, tenta fazer os movimentos, se não vai ter dificuldade. Ou tira o dedão e fala, não vou usar o meu dedão hoje. Pois é, a pinça, se não vai te atrapalhar. A pinça, acabou, né? Então não tem como, né? E é só com o princípio de unidade que tem uma equipe de verdade. O que é o princípio de unidade? A gente entender que nós somos um numa equipe. Todos somos um. Então, quando um falhar, eu estou disposto a
a suprir a falha dele, mesmo que não seja a minha obrigação. Não é obrigação, sabe, da outra mão segurar o dedinho que está machucado. Não, não é. Mas como princípio de unidade é natural a gente querer cuidar. Então, só aí uma equipe vai ser uma equipe de verdade, com princípio de unidade. Aliás, o mal de toda a humanidade é o ego. Com e certeza. o ego é que dá a ilusão que nós não somos um. O ego dá a ilusão da separação. E é ao contrário do que Deus fala. Todo o problema da humanidade está com a separação de Deus. Quando o homem se separou de Deus, é que todo o problema nasceu. E aí, tanto é que Jesus Cristo morreu para a gente fazer o caminho de volta e sermos o corpo de Cristo. Todos nós somos, até arrepio, todos nós somos que é o corpo de Cristo. E quando as pessoas entenderem isso, é aí que esse mundo vai melhorar. Antes disso, aí melhora a sua empresa, melhora tudo. Tudo. Né? Família, casamento, tudo. É o princípio de unidade. É o princípio de unidade. E uma coisa difícil levar o pessoal para o profissional, né? Muito complicado. Acho que hoje a maior dificuldade dos gestores, né, donos de empresa, empresários, é você relacionar o pessoal com o profissional, né? E assim, como que você iniciou isso, Pedro? Como trazer essas pessoas para dentro da sua casa? Com perfis diferentes, como lidar com esses perfis? Não sei, tem muitas pessoas aqui que não te seguem, né? Se você puder falar um pouquinho sobre o perfil, acho que é interessante. É assim, para começar a trazer, para fazer parte dos 12, não é de cara. Precisa conquistar essa posição. Começa por aí, tá? Não é qualquer um que se achega que vai ter esse, não vou chamar de status, mas essa posição de estar mais próximo. Porque o cara vai entrar no final da fila, certo? Então tem que ser conquistado isso, para você realmente confiar, a pessoa merecer estar perto de você. Jesus fazia exatamente igual. Ele não estava o tempo inteiro com a multidão. Ele ia com a multidão, mas ele ficava muito mais com os 12, certo? Que tem ali realmente onde você vai investir mais tempo. Então é normal isso, você tem que ter essa seleção, tá? Tem pessoas que são meus colegas, por exemplo, que eu só jogo tênis, mas não frequento a minha casa. E tem uns que eu jogo tênis e frequento a minha casa. É diferente, certo? Então não é qualquer um que a gente traz. Sim. Mas aí como é que eu trago isso para a empresa? Primeira coisa que você precisa fazer é entender de perfil de comportamento. Eu uso uma técnica que são 9 perfis de comportamento, né? Dentro desse perfil de comportamento você sabe o que estressa a pessoa, o que motiva a pessoa, qual que é o radar que ela tem, ou seja, o que ela busca o tempo inteiro, como é que é o modelo mental dela, qual que é o grande dom dela e qual que é o sabotador que ela tem. Você mapeia tudo isso, ou seja, exatamente como cada pessoa funciona. E dentro desses 9 perfis, você consegue mapear. Não que a gente vai conseguir catalogar uma pessoa por completo, é impossível, sim, porque todos nós temos os 9 perfis de comportamento. Só que tem um que é muito maior, que geralmente 80% do tempo nós vivemos aquele perfil. É como se fosse uma árvore, né, que tem o tronco e os galhos, né? Tem os galhos mais fortes e os galhos mais fracos. Mas o nosso tronco, conversando com uma pessoa, eu consigo facilmente em 20 minutos mapear qual que é o tronco. E você sabe como aquela pessoa pensa. Se ela é muito detalhista, se ela é controladora, ou se ela não quer só saber o ponto final e acabou, se ela é mais cautelosa, se ela é atirada, não enxerga risco, depende do perfil de comportamento. E aí você vai desenhar cada posição da sua empresa dentro do organograma, cada descrição de cargo, e você vai falar, para esse cargo aqui, eu quero, pode ser esse e esse perfil. Fora disso, eu sei que não vai funcionar, porque para o que eu quero nesse cargo, não vai funcionar. Por exemplo, área de vendas. Eu quero um entusiasta, um realizador, um confrontador e, deixa eu ver, e um prestativo. Isso encaixa aqui no meu perfil de vendedor que eu quero. Um observador vai muito bem, de repente, na contabilidade, no financeiro, numa área de tecnologia, porque depende do perfil dele. Um observador, ele gosta de dados, de informação, de análise, de planejamento, fechado, né? Não gosta de grandes mudanças, ele gosta de estabilidade. Já um entusiasta, né, ele gosta de novidade, ele não quer ficar, se colocar ele o dia inteiro atrás do computador, eu mato ele sempre vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas você fala, não, mas eu já contratei um entusiasta que daí ele perde o foco. Então, o problema é você viver na trava. O entusiasta no dom, ele vai ter disciplina
para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí o observador na trava, qualquer tipo de mudança ele vai ficar estressadíssimo, certo? Ele não vai dar conta de conversar com muita gente, mas no dom ele vai falar o necessário, mas vai falar. Se tiver uma mudança, ele demora um pouco mais para processar, mas ele aceita a mudança. Então, você conseguindo mapear isso tudo, você começa a montar uma equipe de alta performance, porque pelo comportamento, porque eu sempre falo, se contrata pela parte técnica e se demite pela parte comportamental. Com certeza. E as pessoas não analisam isso na hora de contratar. Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito com o Pedro, né? Todas as empresas acho que fazem isso, né? A maioria. Contrata pela competência, não vê o perfil, nem pergunta, nem investiga isso. Não. Você sabe que eu sempre conto essa história para o Daniel. Eu tinha uma chefe, a Maria Tasca. Inclusive, ela me procurou esses dias. Eu fiquei muito feliz, até emocionada. E ela me ensinou isso. Eu era estagiária, eu me formei como enfermeira, né? E ali no último ano de faculdade, eu entrei em um dos hospitais da Mil e estagiei ali, né? E ela foi a minha líder. E engraçado que eu entrei, eu fui bem humilde em falar para ela, olha, eu não tenho técnico, né? Eu vim direto para a faculdade e eu vejo que isso me atrapalha um pouco. E ela olhou para mim e falou assim, Andrea, aqui a técnica eu vou te ensinar, porque todo mundo tem a capacidade de aprender a técnica. Mas eu já percebi que você tem caráter. E isso é o mais difícil de encontrar. Sim. Então, para mim, o que mais pesa é o caráter do que a técnica. E aquilo ali me marcou tanto. E eu falei para ela esses dias no WhatsApp. E eu falei, aquilo me marcou tanto que hoje, né, para os meus colaboradores, já faz aí 6 anos que eu estou na parte de gestão, eu sempre usei essa frase. E eu sempre olhei para a pessoa de uma forma interna e não externa. Perfeito. Porque hoje... E aí, claro, né, com a sua mentoria, eu consegui identificar isso muito mais. Consegui ver a questão do perfil, que era algo que eu não sabia. Mas como é interessante você contratar e sentir um pouquinho... Claro, no primeiro momento você não entende muito o caráter. Tem pessoas que conseguem, né? Aliás, sim, a gente vai para uma entrevista com uma máscara. Mas naquele momento que a pessoa passa por aqui, pelos 3 meses, sim, né? Dá para você avaliar. E o quanto é importante, porque tem que ser. Tem que ser. A técnica é muito fácil. Eu chamo essa parte do caráter a parte atitudinal. Legal. Então, são as 3 coisas realmente. A parte técnica, a parte de perfil e comportamento e o atitudinal. Uhum. Que tipo de atitudes você quer na sua empresa que batem com a cultura da empresa? Certo? Porque o caráter, né, são as atitudes que nós temos, certo? Sim. Então, quando você consegue, na descrição de cargo, abrir esse caráter em atitudes, fica mais fácil para você selecionar. Porque, inclusive, se a pessoa fala que tem todas aquelas atitudes, na experiência, você lembra que você falou para mim que você tinha esse tipo de atitude? Cadê? Fica fácil até para cobrar. Com certeza. Sim, então, e aconteceu isso esses dias. Foi, lembrei muito engraçado. A Andrea faz um teste, ela estava para contratar a enfermeira, e aí ela fez a seleção pelo perfil, né? E aí ela viu os perfis, né, para tratar ali com os pacientes, precisava ir num perfil mais acolhedor, tudo. E aí ficou entre as meninas e ela colocou as meninas uma prova prática, levou até a sala ali de procedimento e perguntou para as meninas, o que você mudaria aqui? Tem alguma coisa errada? E a menina que tá no cargo hoje, ela falou assim, aqui é uma sala de procedimento, então o celular aqui não pode ficar na bancada carregando. E a Andrea achou muito Foi legal. A única que pontuou isso. Foi a única que pontuou isso. E a Andrea contratou a menina. Né? Tá. Ela tinha o perfil comportamental. Legal. E ela se destacou por isso. E aí, esses dias, a Andrea passou pela sala de procedimento, o celular estava carregando na mesa. E aí, conta um pouquinho, né? Foi exatamente isso. Né? Agora eu estou fazendo feedback mensal, né? Então, eu que chamo cada uma em sala, também, né? exato, e converso com elas dos pontos a melhorar da empresa, na visão delas, e o ponto a melhorar na visão minha, né? A respeito do funcionário. E aí, eu falei para ela, eu falei assim, olha, você lembra que você me pontuou sobre... o carregador, lembra? Eu falei, então, eu passei e vi o carregador ali. Ela, é verdade. E aí eu falei, então, eu te contratei por isso.
exatamente por esse ponto. Mas assim, ela é uma pessoa excelente, eu pontuei para ela exatamente para ela Mas isso que é voltar, legal, isso que é né? legal. A questão, nossa, é verdade. Isso que é legal. Porque daí você está formando a pessoa. Exatamente, exatamente. Aí eu pontuei para o Daniel, falei assim, olha que legal você fazer alguns testes, né? Porque aí, claro que isso não define a pessoa. Sim. Mas você consegue analisar, você consegue pegar ali o que é melhor, né? Porque você falar uma coisa, mas um teste ali teórico, prático, aliás, você consegue captar muito mais. A pessoa não consegue fingir. Exatamente. E aí, no decorrer, como você mesmo disse, você vai pontuando. Escuta, mas e? Mas e se? Isso é muito legal. Sim. E é verdade, eu lembrei desse fato. E tem vários que a gente acaba comentando, né? Sobre isso. É muito bom. Ô Pedro, você fala assim, né, de contratar, que o ideal é a gente ter o perfil, né? Sim. Para contratar. E para demitir, como é que a gente chega? Porque essa é a parte mais difícil. Contratar a gente já aprendeu, Contratar a gente né? aprendeu. E demitir? Segue um Quando pouco que o Pedro que ele vai ensinar sobre contratação. Mas e a demissão? Então, a demissão também tem uma forma certa de fazer. Que, na verdade, o que eu sempre falo é o seguinte. Para contratar, você conversa bastante. Durante o processo, você conversa bastante. E na hora da demissão, você não precisa falar muito. Tá? Porque, na verdade, eu sempre falo que a pessoa escolheu ir embora. Não foi nem você que demitiu. Porque eu tenho sempre a regra dos 3 feedbacks. Que eu vou dar um feedback para a pessoa sobre aquele assunto. E eu já deixo avisado no primeiro dia de trabalho. Né? Porque o que se chama de onboarding, ou seja, a pessoa começou a trabalhar com você no primeiro dia. Tem que deixar claro qual que é a cultura da empresa, quais são os valores que para vocês são inegociáveis, o que você espera dele, as metas. Falar assim, olha, de acordo com a sua descrição de cargo aqui, eu fiz a avaliação em cima, e eu acho que você está 70% aderente à descrição aqui em matéria de competência. Então nós já vamos treinar você nisso daqui, no primeiro dia de trabalho. Vamos treinar você nisso daqui. E eu quero que você se autoavalie através desse documento aqui. E a pessoa vai se autoavaliar. Pontualidade, comportamento interpessoal, qualidade de trabalho, enfim, um formulário que existem vários modelos, vai se avaliar. E o que acontece? Depois você vai fazer avaliações periódicas dessas reuniões de feedback que você está fazendo, né? Então, ou seja, você vai fazer um trabalho da pessoa crescer. E eu já deixo claro nesse primeiro dia, olha, do mesmo erro são pelo menos 3 feedbacks só. Depois disso, você escolheu ir embora da empresa. É como se cada erro do mesmo tipo, ela desse um passo em direção à porta da empresa. Então, ela vai dar um passo, olha, você deu um passo em direção à porta. Toma cuidado. Então, aqui não, se você continuar nesse caminho, você vai até a porta. E dali é a saída. Ela dá mais um passo em direção à porta. Aí você fala, olha, você deu mais um passo em direção à porta. Você lembra que eu te avisei? Não é assim o comportamento. Ela vai dar o terceiro e dali ela foi embora. Ela escolheu ir embora. Então não tem surpresa para a pessoa. Uma demissão por bad performance não pode ser surpresa. Eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, eu vou ter que demitir meu funcionário amanhã, eu estou super preocupado. Falando, preocupado por quê? Não, vai ser uma surpresa para ele. Por quê? Redução de custo? Porque você vai ter que tirar vários funcionários porque o faturamento caiu. Aí é o único motivo pelo qual pode ser surpresa. Sim. Fora isso, por bad performance, nunca pode ser surpresa. E até o funcionário sabe, né? Quando ele chega para mais um feedback, ele já sabe. Bom, já sabe que está indo embora. Já tô sabe. indo. Ele escolheu ir embora. Assim, eu não tenho peso nenhum em fazer esse tipo de demissão. Mas zero, porque a pessoa escolheu. E aí entra uma outra parte que é o apego à pessoa. Porque de repente a pessoa é muito, muito legal, gente boa pra caramba. Só que ela está fazendo coisa errada. E aí muitos empresários acabam relevando por conta... Não, mas é uma pessoa muito boa, uma pessoa confiável, uma pessoa... Tá, mas se ela não está performando como deveria, qual que é a mensagem que você está passando para todos os outros que ficam? Que tudo bem, né? Pode que tudo bem, errar ali? E não é. Então eu preciso pensar nos que ficam. Entendeu? E aí, novamente, não tem peso. É tranquilo. Por amor, eu demito. Por amor. Faz todo sentido. Porque eu preciso amar todos os outros que estão ali também, né? E estão ali fazendo aquilo que é correto e tentando melhorar cada vez mais. Fazendo essa gestão, né? Exatamente. E não é fácil, né? Gerir pessoas é um equilíbrio de tudo, né, Pedro? Você tem que entender do comportamento, tem que entender da parte técnica. Mas uma coisa que você falou que é interessante, você falou assim,
A Andrea fez isso, né? Nessa admissão. Ela fez um onboard. Eu fiz um primeiro onboard onde eu falei do propósito, da missão, da visão, dos valores. E a Andrea fez esse plano, né? Olha, você tem isso, a gente vai precisar disso e vamos começar. E o mais legal é que esse questionário de autoavaliação, o próprio funcionário ele vai percebendo, né, se ele está conseguindo entregar o que você cobra ou se realmente aquilo ele Fica tá muito claro, né, cara, pra ele qual que é a regra do jogo. Exato, ele consegue saber, puta, eu tô chegando lá ou não tô. É igual um jogador de futebol, preciso que você faça um gol toda a partida. O cara tá vendo que há 4 partidas não faz um gol, cara, não tô entregando aquilo que foi combinado. Exatamente. Né? Então, isso é muito bacana, porque através do que você ensinou pra gente, foi interessante que na hora que a gente aplicou, né, os perfis comportamentais, a gente tinha, no começo, né, a gente tinha uma pessoa que estava num cargo gestão pura, números, que era um perfil entusiasta, e tinha outra que era um perfil, né, analítico, né, observador, que estava num cargo do marketing, num outro cargo. Estavam trocados. Exatamente ao contrário. Ao contrário. E aí o legal é que aí a gente ficou pensando, né, a gente fez toda a mentoria, você ensinou tudo, e aí a Andrea falou, e agora, como é que a gente faz isso? E aí a gente falou, vamos construir esse raciocínio, a gente vai explicando. E a gente fez essa reunião, foi construindo esse raciocínio. Quando chegou num ponto da reunião, essas duas pessoas se olharam e falaram, cara, a gente tá trocado, né? Eu seria feliz no seu cargo e eu seria... A gente fez essa pergunta, né? Você seria feliz fazendo o quê? E você seria feliz fazendo o quê? E aí a resposta... Elas falaram assim, a gente queria trocar. Então, assim, foi de uma maneira natural. E legal. é legal que na hora que você encaixa, né? Você percebe que você desenvolve mais. Exatamente. Né? Porque aquela pessoa que tem o perfil mais analítico foi muito legal. Colocou ela para ficar mais fechada, reservada e ali trancada com uma tela. Acho que ela falou ufa, né? Foi graças a Deus. Graças a Deus. E deslanchou e conseguiu realmente entregar. Imagina, né, o entusiasta fazendo tabela de Excel. Não tem como, né? Não. Você vai matar ele na raiz. Exatamente. Né? Não foi para aquilo que ele nasceu. Não foi para aquilo, exatamente. Pedro, e uma pergunta que não quer calar. E o seu perfil, qual que é? O meu tronco principal é realizador. Eu tenho um galho forte pacificador e outro entusiasta. Caramba, e eu jurava que era Confrontador. Eu não tenho nada de confrontador. Que Nada legal. não, até Olha tenho, só. mas é bem mais acima esse galho. Todo mundo tem uns 9, né? Tem os 9. Mas pode ser pelo realizador. Porque o ser. realizador, ele é... Ele encontra muito, né? Exatamente, porque realmente ele quer fazer. E se estiver na trave emocional, ele vai para cima como um trator. Porque ele está focado na meta e no objetivo. Né? Vai atravessar a rua e vai. Exatamente. Só que no dom ele entende que ele tem que realizar sim, mas que as pessoas é o que mais importa. Né? E aí o que me dá o contraponto é que eu tenho um galho pacificador, que gosta de mediação, de consenso da equipe, e um galho entusiasta que é o otimista, gosta de novidade e é otimista. Então eu sempre tenho uma visão muito otimista de tudo pelo meu entusiasta, né? E gosto de acelerar por conta do realizador e o contraponto com as pessoas do pacificador. O problema é viver na trava de todos os três, né? Você imagina só na trava. Isso eu estou falando do dom, né? É na trava. Passa por cima das pessoas que quer atingir meta, evita conflito, que foge do conflito, do confronto, que é o pacificador. Então, em vez de falar com a pessoa, descarta da minha vida, que é mais fácil, certo? Sim. E entusiasta, começa um monte de coisa e não termina. Então, ou seja, qual que é o melhor perfil que existe? É o seu, no dom. No dom. É o seu no dom. Qual que é o pior? É o seu na trava. E tem que ser muito bem trabalhado isso, né? Porque senão a maior parte das pessoas ela tem uma tendência de ficar na trava, né? Não, a maioria. A maioria fica na trava. Aliás, se você não alimenta o seu dom e não busca o seu dom todos os dias, a tendência é você voltar. A sua trava vai estar sempre aí dentro. Sempre vai estar aí. Por isso que Paulo fala o seguinte, que ele tinha um espinho na carne. Ele pediu para que Deus tirasse esse espinho na carne. E Deus falou para ele, não, a minha graça te basta. O espinho está sempre lá. Então, a nossa trave emocional, os nossos sabotadores vão estar sempre aqui. É como se fosse um botão dimerizador. Então, o que eu preciso é sempre arrastar esse botão dimerizador lá para o dom. Eu não consigo eliminar aqui, porque é um dimerizador, não tem como. É treva e luz, certo? O que é trevas? Ausência de luz. Então, é isso. Não dá para acabar com as trevas, é só trazer a luz. Não dá para acabar com a trava emocional, traz o dom. É esse princípio. E
E assim, essa intimidade com algo espiritual também te permite ficar mais no dom do que na sua trava, Te né? dá a consciência para você enxergar. Porque como você consegue se enxergar? O autoconhecimento que as pessoas buscam pela racionalidade não vem por aí. Ele vem da espiritualidade. Porque como é que você vai se autoconhecer? Se é no próprio negócio? Não, tem que ser por cima. O que está por cima disso tudo? O espírito. A hora que você... Porque o espírito é consciência e a mente é a alma. A sua consciência consegue analisar a sua alma. Opa, está indo para a trava, está no dom. E começa a dar ordem para ir para o dom. Por isso que Davi conversava com ele mesmo. Ele falava, aquieta-te, alma. Davi muitas vezes foi tido como louco, né? Como doidão. Então, Era o consciente falando com... exatamente. Então, é o consciente falando com a alma. Aquieta-te, alma. Espera aí. Sei lá, o realizador, para, né? Vai para o outro lado, que você está indo para o lado errado. Sim. E aí você toma consciência e vai para o lado certo. Sensacional, né? Ou seja, em tudo, se a gente for ver, o resumo tá... O espiritual tem que estar à frente. É o que a gente conversou no outro episódio, né? A gente não consegue desvincular a parte espiritual de nada, né? E os erros acontecem no momento que a gente acha que pode, né, desvincular e que a gente pode andar sozinho. E olha que loucura, porque as pessoas... vou estudar autoconhecimento. O autoconhecimento, se você não trouxer a parte espiritual, o que você vai conhecer? Exatamente como sua mente pensa. E quem disse que aquilo é o correto? Para você despertar para algo novo é só através da consciência, que é o espírito. Então não tem como você de verdade ter autoconhecimento sem ser pela parte espiritual. Senão você vai crer nas suas verdades, Nas né? suas verdades. Que é um acabou. perigo imenso, né? E aí, porque só o Espírito é que conhece as coisas do Espírito Santo, com letra maiúscula, que fala lá em 1 Coríntios. Somente o Espírito entende as coisas do Espírito. E a verdade está nele, não está na gente. E eu só vou conhecer a verdade de quem eu sou, de quem me criou. Sim. Porque o que eu sou aqui na Terra foi distorcido. E daí o autoconhecimento é só através dele. Aí é Espírito com Espírito e alma. Pedro, como é que você teve essa sacada, né? Você teve esse burnout, passou por esse estresse. Como que você teve essa sacada de falar, cara, eu vou além, eu vou tentar levar o espiritual pros empresários? Sim. Porque a gente fala, né? É a mesma coisa que eu falo quando eu falo assim, o meio médico é o meio cético. O grande empresário também. Né? Porque ele fala assim, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho status. Ele nem lembra que existe algo maior e aí ele vive só no... Não é na prosperidade, ele vive só com o que é carnal. Ele desconecta completamente. Então, quando que aconteceu isso, né? Primeiro, eu conheci a Deus pela primeira vez, né? Quando eu comecei a me aprofundar, eu escutei a voz de Deus pela primeira vez na minha vida. E Deus mostrou o que eu estava fazendo na minha vida, que era algo que eu estava vivendo para conformar um rótulo, para provar que aquele rótulo era verdade. Porque o realizador, que é esse perfil que eu tenho, qual que é a principal trava? Ele acha que para ser amado, ele precisa ter sucesso. Então, olha só, rejeitado pelo pai, que nem foi rejeitado, mas eu enxerguei dessa forma, rejeitado pelo pai. Aí eu achei que eu tinha que ter muito sucesso para ser amado pelo meu pai. Então, eu vivi minha trava emocional. Mas como eu tive muito sucesso, a minha ferida estava anestesiada, porque eu consegui esse sucesso. E aí, minha família inteira, que era muito simples, todos os meus primos, tios, tudo mais, muito simples, olhavam para mim como exemplo de toda a família. Então, minha trava totalmente anestesiada. E você vira um rótulo, né? Você tem que ser igual o Pedro. Exatamente. Olha onde o Pedro chegou. Exatamente. O meu rótulo virou um outdoor nas costas, quando eu virei diretor de uma multinacional, certo? E eu vivia para aquilo. Aí, quando eu entendi em Deus isso, conheci Deus de verdade, que Ele tirou essas vendas dos meus olhos, assim, me mostrou, tive uma visão do que eu estava fazendo para minha vida e quem eu era de verdade. E Deus começou a falar comigo, falou assim, olha, não é essa a sua história. E aí eu comecei a falar com Deus, eu falei, Deus, então me fala para onde que eu vou agora, que eu vou pedir a conta amanhã, era um domingo isso. Aí só que como tinha dado muito certo, eu confiava na força do meu braço, Deus falou para mim assim, ó, primeiro você pede a conta, depois eu falo o que vai acontecer. E aí tem uma coisa importante, né? Imagina você num cargo desse, e você ouve essa voz, pede a conta.
E as pessoas falam assim, como é que eu sei que não é algo me tentando e que é, né? Que é o coisa ruim me incomodando e me querendo me levar pro caminho errado. Você querendo acreditar, né, que é uma coisa ruim, né? E aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, pra Carla, eu falei, Carla, Deus falou comigo, assim. Ela falou assim, você tem certeza que foi Deus? Eu falei, tenho. Eu falei, então pede. E aí eu pedi a conta. E você pede em paz, né? Isso que é o mais então, e aí, olha só, impressionante. tinha acabado de sair de uma crise de estresse, converti, me curei sem remédio nenhum, chego e peço a conta. Minha família, amigos, falaram assim, cara, você pirou, cara, pode com isso, não tá bem ainda, vai se cara, tratar. Vai se tratar. E aí, eu falei, no outro episódio, eu falei pra você que eu quebrei, né? Aí eu fui empreender e quebrei. Aí as pessoas que pensavam que eu tinha ficado louco tiveram certeza, né? Realmente tá fora da casinha. Coitado lá, fez uma besteira na vida, só que Deus estava tratando comigo. E nesse tratamento, só para conseguir responder a sua pergunta, nesse tratamento todo, eu fui mergulhando cada vez mais na parte espiritual. Eu já entendia dessa parte de perfil de comportamento, mas na parte técnica. Todo o perfil de comportamento que você vai estudar não tem a parte espiritual. Aí o que eu fiz? Eu peguei tudo isso e comecei a jogar na Bíblia. Onde estava isso na Bíblia? Comecei a buscar, comecei a juntar. E aquilo começou a vir, e vi cada vez mais revelações, e eu entender. E aí, a hora que eu juntei tudo isso, é que fez total sentido. Eu falei, cara, eu preciso agora levar isso para o mundo. E onde vai ser meu laboratório? A minha empresa. E eu comecei a aplicar na minha empresa. E aí começou a dar muito certo. E aí eu falei, eu preciso expandir isso para outros empresários. Foi aí que eu trouxe toda essa parte para a empresa e decidi fazer, cara, eu preciso passar isso para o mundo. E então eu descobri que esse, na verdade, é o meu ministério. Sensacional, né? E o engraçado é que quando você tem esse grau, né, de consciência, né, de conhecimento, as pessoas acham que você tem que reter. Né? Porque eu tenho a fórmula mágica. E, na verdade, quanto mais você espalha isso, mais você amplia a multiplicação. Porque imagina quantos empresários, né, que não te seguem, que não aprendem com você, eles replicam isso nas suas empresas. E aí, porque se a gente falar assim, o Pedro, né, quanto que você consegue atingir sozinho? Número limitado. Exatamente. Só que na hora que você expande isso em outras cabeças, isso se torna ilimitado. E aí que é o fantástico. Sabe uma coisa, Daniel? Sempre que eu estou ensinando, vem uma revelação nova. É muito louco isso. Então, a fonte de todo o conhecimento, ele é inesgotável. Inesgotável. E ele não segura. Por que eu vou reter? E é exatamente ao contrário. Quanto mais eu entrego aqui, mais eu recebo aqui. Mais eu entrego aqui, mais eu recebo aqui. É isso mesmo. Isso é uma coisa que não tem fim, né? É exatamente. Fantástico. Muito bom, muito bom. Gente, a gente teve um bate-papo fantástico aqui com o Pedro. Para quem não conhece ele, o Pedro Stivali, ele tem uma mentoria que é divisora de águas. Eu falo isso toda vez que ele está na live, eu faço questão de colocar, porque é divisor de águas. Um empresário que não fez essa... E eu posso falar isso abertamente, isso não foi combinado com o Pedro. A gente já tinha feito muitos cursos por aí, né? Você tem dois grandes diferenciais, Pedro, e assim, isso eu falo muito abertamente, com sinceridade. Primeiro, que o que você faz na sua mentoria é muito diferente, porque você aproxima do empresário, você quebra aquela barreira de você ver um curso do cidadão em cima do palco, né? Onde cria-se uma escassez dele, você não consegue chegar perto. Ele entrega um conteúdo legal, mas você não tem essa proximidade. Então, eu acho que esse é o ponto, esse é o ponto-chave. Isso é muito próximo. Você consegue, né, chegar ali, muito próximo das pessoas. E outro ponto é que você vive o que você fala, a gente percebe isso. E é diferente, porque hoje o que mais a gente vê, né, o Instagram tá aí para mostrar, você posta uma coisa, vive outra. Exatamente. Né? E aí depois você se decepciona, porque quando você encontra sem querer com essas pessoas, você fala, caramba, que decepção, né? Nada daquilo que eu pensava, nossa, que balde de água fria. E com você foi o contrário. Então eu falo assim para os colegas empresários, cara, você precisa fazer não só a mentoria do Infinity, mas o DNA também, que é fantástico, porque muda. Você leva a empresa para um outro nível e para um outro nível que é impagável, porque você traz como se diz? Você traz essa implantação do reino, você traz Deus para dentro de uma tal maneira que aí você muda o foco, né? Você sai daquele foco de montei minha empresa para ter lucro, né? Tô trocando tempo por dinheiro. Eu tenho minha empresa para servir, transformar e mudar a vida das pessoas. Exatamente. E esse flow é maravilhoso, porque você não cansa. É gostoso demais. É sensacional, você fica motivado. E o melhor de tudo, você está cumprindo esse propósito,
a gente viveu isso na prática. O restante acontece de maneira natural e sobrenatural, porque você começa a ver que tudo dá certo. Exatamente. Tudo coopera. Então eu falo para todo mundo que está assistindo aí o Pedro, clica aí, começa a seguir ele, @Pedro Stivali. Vai atrás do que é o Infinity, vai atrás do DNA Day, porque isso é divisor na vida do empresário. E o DNA é divisor na vida das pessoas. Sim, Eu falo que todo certeza. empresário devia fazer pelo menos uma vez o Infinity e toda pessoa pelo menos uma vez o DNA, que vai mudar completamente a cabeça. Muito bom. Então foi sensacional esse bate-papo. Clica aí na rede social, @Pedro Stivali, começa a seguir a gente. Clica aqui no Bratancast, já se inscreve, ativa as notificações para receber o sininho, tocar quando tiver vídeos novos no canal. E toda semana a gente vai estar aqui postando algo para vocês. Pedro, foi sensacional o bate-papo. Já fica o convite para poder voltar mais vezes. Com certeza. E a gente tem que difundir isso, né? Porque Com sem o certeza. espiritual nada funciona. É isso aí. Muito bem. Gente, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um beijão, fiquem com Deus e clica aí Amém. e segue a gente na rede social. Até É isso mais. aí.